Muita gente me perguntou, gente, se a despolarização dos estímulos da memória, ela pode ser utilizada em encarnados. Claro que pode, gente, para despolarizar traumas que essa pessoa traz dessa vida, dessa existência. Traumas que a pessoa traz da infância, aquela situação da criança ferida, da criança machucada, um trauma que essa pessoa teve na vida adulta mesmo. Por exemplo, um trauma que essa pessoa sofreu um acidente e agora tem medo de repente andar de moto, andar de carro, andar de bicicleta, tem medo de enfrentar o trânsito. Faz essa despolarização dos estímulos da memória na pessoa. É muito bacana. Então, Odair, eu posso fazer a despolarização dos estímulos da memória num encarnado? Pode. Posso fazer num desencarnado? Pode. Posso fazer numa personalidade? Pode. Posso fazer numa subpersonalidade? Pode. Pode sim. Você pode tratar todas essas situações com a despolarização dos estímulos da memória. Tá lá uma pessoa que não consegue esquecer um trauma de infância, por exemplo, que sofreu abuso, né? Aí o que acontece? Essa pessoa não consegue esquecer essa situação. Essa semana mesmo a gente passou por um exemplo bem clássico disso aí. Uma pessoa que sofreu abuso e ela deixou bem claro que aquilo ainda dói pra caramba nela. Hoje já está adulta e pela reação dessa pessoa, quando o assunto foi abuso, ela demonstrou que isso ainda dói pra caramba nela. Então, você pode fazer a despolarização dos estímulos da memória para poder tratar essa situação aí, essa dor, essa ferida que essa pessoa sentiu. Então, você vai lá e utiliza a técnica para a pessoa perder, na verdade, ela não vai esquecer o trauma. Esse trauma não será apagado do registro acástico dessa pessoa. Afinal, faz parte do registro existencial, da experiência dessa pessoa aqui. Mas vai deixar de doer. Vai parar de doer essa pessoa. Aquilo que era recorrente vai diminuir. Exatamente. Aquilo que era recorrente na cabeça da pessoa, que ela se lembrava a todo instante, aquilo ali vai diminuindo, porque os estímulos da memória daquele trauma foram desconectados, foram despolarizados. Ok? Então você pode fazer com encarnado, com desencarnado, com personalidade, com subpersonalidade, na boa, sem nenhum problema. Manifestou e precisa fazer a despolarização? Faz, ok? A única coisa que eu peço é observação para vocês. Perguntem se pode. Eu posso utilizar uma técnica de despolarização dos estímulos da memória em você para que este trauma doa menos, para que você sofra menos com esse trauma? Pode. Então você vai fazer, ok? E a técnica consiste em você tocar os hemisférios do cérebro da pessoa com a ponta dos dedos. Antigamente a gente fazia assim, ó, mas aí a gente verificou que o pulso não funciona muito não, porque como o pulso manipula muita energia, quando você vai fazer o estalo, o médium fica assim, pulando. Ai. Então a gente observou pela experiência que tocar nos dois hemisférios do cérebro, nos dois polos do cérebro, certo? Direito e esquerdo, é mais eficaz. E aí você vai dar o comando, sempre com as mãos cruzadas, certo? Você vai tocar, ó, toca com a mão esquerda no hemisfério direito e toca com a mão direita no hemisfério esquerdo do cérebro da pessoa. Ah, é um espírito que está manifestando. Então você vai tocar ali no médium que está recebendo aquele espírito. É uma personalidade? A mesma coisa. Agora você está tratando o encarnado. Então você vai tocar na cabeça do encarnado ali, certo? Olha só, mãos cruzadas. Aí você vai dar o comando. Peço permissão para fazer a despolarização dos estímulos da memória deste irmão, desta irmã, para que ele possa se libertar deste trauma em olha só, eu troco a mão só de cima para baixo e de baixo para cima. Eu não troco de lado.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem, continua a mão esquerda no hemisfério direito o tempo inteiro. A mão direita no hemisfério esquerdo o tempo inteiro. Só que eu troco as mãos de cima para baixo e de baixo para cima, certo? Então não é assim e assim, assim e assim, porque a despolarização ela consiste em você literalmente estar com as energias cruzadas aqui. Se você toca de cá e depois toca de cá, descruzou, desconectou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Odair, é forte? Não, só encosta, só toca. É tocar, tá? Não é bater, não é espancar não, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo muito importante, o Odair parou no 7. Odair, até quanto eu conto? Deixe a sua intuição te guiar. Se a sua intuição te mandar contar até 20, conte até 20. É porque aquele trauma está muito enraizado. Precisa de uma limpeza maior. Precisa de um tratamento maior. Agora, se até 10, 9, 10, sentiu que já resolveu, resolveu. Mas se você sentiu que deve continuar, continua. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Opa, 16 deu? Deu. Pronto. Tá despolarizado os estímulos da memória. Tá ok? Sim? Tanto faz pela frente como por trás do consulente? Olha, o ideal é você estar igual. Geralmente, o consulente está ou sentado ou deitado, não é? Então, se ele está sentado, se você chegar pela frente, ele vai ter o joelho aqui. Você vai ter que ficar esticado para poder fazer a despolarização. Então, é melhor você chegar por trás, certo? Agora, quando a pessoa está deitada, geralmente ela está deitada de decúbito dorsal, né? Ou seja, de costas. Está deitado na maca de barriga para cima. Então, ela está com a cabeça aqui, ó. Você chega por trás da maca, certo? Tendo acesso livre à cabeça da pessoa. Porque se você chegar pela frente ali, a pessoa está deitada na maca, você vai ter que ficar de lado, vai ficar complicado. Então você chega ali na cabeceira da maca mesmo, aí você vai lá na cabeceira da maca e utiliza a técnica. A pessoa vai estar lá deitada, aí você vai estar tocando a fonte da pessoa, né, que a gente fala aqui, a fonte da pessoa, né, para poder fazer esses toques, ok? Então fica da forma que ficar mais confortável, certo? Ah, mas Odair, a pessoa está em pé. Bem, para ela que está em pé vai ficar meio complicado, porque você vai ficar com a mão aqui em cima, né? Então é melhor, ainda mais a Itálita grandona do jeito que a Itálita é. Pensa a Itálita com esse 1,50 de altura dela. Respeita o meu 5. A Itálita com 1,55 fazer despolarização dos estímulos da memória no Odair que tem 1,83 de altura. Olha que divertido. Não vai funcionar. Então é melhor a pessoa estar sentada ou deitada para você fazer a despolarização. Tá ok? Ótimo. Então agora nós vamos passar para algo muito interessante. Na despolarização, você não eliminou aquela memória, certo? Você só desplugou, desconectou aquela memória dos estímulos de pensamento daquela pessoa. Então, aquela memória vai parar de ressoar no psiquismo daquela pessoa, certo? Ótimo, você desplugou. Só que esse pluguezinho aqui ficou solto. E ele vai ficar balançando aqui dentro da caixinha de Pandora da pessoa. Vai que ele se conecta a um novo plug. E aí vem tudo de novo. Então há necessidade de você criar um novo plug e colocar ali, ó. Vamos colocar nesse plug uma nova frequência,
uma nova vibração. E essa nova frequência, essa nova vibração, ela se caracteriza pelas técnicas 6. A técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Antigamente, o Odair chegava, colocava o dedo polegar no frontal da pessoa e falava: busca numa encarnação anterior um momento de felicidade. Ou para aquela pessoa que está encarnada ali, busca na sua infância, durante a sua vida, um momento de felicidade. O Odair fazia isso, gente. E quantas vezes deu ruim? Porque muitas vezes aquela consciência, ela está em tanto desequilíbrio que ela não consegue enxergar nenhum momento de felicidade. Ela está ali tão aprisionada na dor que ela não consegue. Minha vida, desde que eu me entendo por gente, é sofrer. É ser torturada, é sofrer, é sentir dor, é ser humilhada, é ser abandonada. Então, não adianta você tentar buscar essa memória positiva na mente da pessoa. E muitas vezes também na mente daquela consciência manifestante ali. Seja um espírito, seja uma personalidade, uma subpersonalidade. Porque como ela está numa frequência baixa, ela só vai se conectar com momentos ruins, energias negativas. Então, ela vai ficar sempre se lembrando de situações negativas. Então, hoje, o Odair não faz isso mais. Hoje, o Odair vem, conecta o dedão aqui e dá o comando, criando imagens positivas para impregnar na mente da minha irmã Luciana em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impregnando imagens de amor, de esperança, de saúde, de prosperidade, de felicidade, de harmonia, de fé, de esperança, de perdão, trazendo essas imagens. E enquanto o Odair está falando tudo isso aí, na mente do Odair, porque é acelerada ali no 12, na mente do Odair, o Odair, ao dar um comando, impregnando na mente da Luciana imagens de amor. Eu mentalizo na hora uma tela, uma imagem da Luciana vivendo um momento de felicidade, um momento de amor. Trazendo imagem de paz. A Luciana, numa imagem de paz, num momento de paz. Assim, de repente, eu mentalizo. Olha só, tanto que a mente do Odair é rápida. Eu mentalizo a Luciana numa plantação de lírios. Aquela coisa mais linda ali, ela no meio daquela plantação linda ali. E ela, exatamente, tá vendo? A gente cria na hora, certo? Então eu mentalizo uma imagem de esperança, de fé. Eu mentalizo a Luciana fazendo uma oração, sabe? Evocando a presença do Cristo que existe dentro dela. Eu vou criando essas imagens e eu pareço um para-raio transmitindo essas imagens para a Luciana. Então, estou lá com o dedão aqui, ó, e estou dando esse comando. Imagens de felicidade, de fé, de prosperidade, de saúde, de paz, esperança, de amor. Tudo isso. Eu vou jogando essas imagens na mente da Luciana. E essas imagens ficarão impregnadas na mente da Luciana, para poder esse pluguezinho negativo ser substituído por um plug positivo. Aquele negativo foi despolarizado, foi desconectado, mas o pluguezinho que ficou solto foi conectado a uma imagem positiva, a uma lembrança positiva que eu crio com a minha mente. Então, hoje eu sempre oriento as pessoas, não pede para poder buscar numa vida anterior que vai dar ruim. Não pede para buscar na infância do encarnado que vai dar ruim. Você,
a Roberta, que é doutrinadora, a Cássia, que é doutrinadora, o Xerém, que é doutrinador, Priscila e Cadu, que são doutrinadores, vocês, como doutrinadores, impregnam essas imagens na mente daquela consciência que está se manifestando ali. Seja um encarnado, seja uma personalidade, uma subpersonalidade ou um espírito, ok? Então você vai lá, despolariza e depois impregna, ok?